Estamos aqui agora com a Cláudia, que vai dar uma entrevista pra gente. Posso falar pra eles aquela historinha que você me falou? Aquele convite que você me fez daqui a 30 anos? Pode. Aquele convite é especial, vocês vão adorar. Exatamente. Gente, daqui a 30 anos eu quero convidar todo mundo pra estar comigo no Marrocos. Quem topa? O que vocês acham? Mas ó, daqui a 30 anos. Só que vai acontecer o seguinte, daqui a 30 anos vocês não vão estar preparados. Daqui a 30 anos vocês vão dizer: puxa, mas eu não sabia que de noite fazia tanto frio, Carol. Poxa, mas eu não sabia que... Não é? É isso mesmo. Não é assim que acontece? Chega lá, aí ele fala assim: ai, mas eu tô morrendo de frio, eu não trouxe um casaco. Porque, gente, quando a gente chega lá, já é tarde demais. E aí, ou não. Mas aí, a gente tá falando da velhice. E não fica chateado por causa do termo, ok? Vamos ressignificar as palavras. Isso. Vamos conversar, Cláudia? Vamos conversar. Cláudia, quem é você? Se apresente aí pro público, fala um pouquinho sobre a sua história. Olá, estou muito feliz de estar aqui conversando com a Carol e mais feliz ainda por conhecer vocês, mesmo que virtualmente. Porque a internet está aí para isso, né? Para nos aproximar, nos fazer criar até vínculos afetivos diante de um conteúdo tão importante quanto esse. A terceira idade, chegar na idade da velhice ou idoso, não importa o termo que você escolha para falar desse momento, que é um momento que eu estou passando, é o momento que eu estou chegando aos 60 anos. O importante é a gente pensar o que a gente está fazendo hoje, com 20, com 30, com 40, não importa a idade que você tem. Porque se você quer chegar nos 60, 70, 80, tudo que você fizer agora, nessa década de 20, 30, 40, vai refletir lá na frente. E se você é daqueles que, não, eu só vivo hoje, amanhã eu não sei se eu tô vivo, de repente você não vai estar vivo mesmo. Eu me preocupo com isso, eu cuidei disso. E hoje eu tô quase completando 60 anos, daqui 1 ano e meio completo 60 anos, e ó, em forma, bonitona, vocês não acham? Tá, acho sim. Cláudia, como é que é esse negócio de se preparar? A gente nunca tá preparado. Eu acho que assim, eu também falava aquela frase que você citou uma vez. Aquilo que, eu prefiro estar morta do que envelhecer. Eu morro de medo da velhice. Como é que eu faço para lidar com isso? Então, a palavra é ressignificar. O que é ressignificar? É você dar um novo olhar para aquilo que você já conhece de um jeito que até causa um mal-estar, né, gente? E me causava. Quando eu era jovem, adolescente, 15, 16 anos, se me perguntasse, você prefere morrer ou ficar velha? Na hora, eu nem pensava. Morrer era a minha resposta. E aí, o tempo foi passando, o que aconteceu? Chegou a velhice, chegou a minha vez. E aí eu pensei, nossa, como é que eu dizia isso lá na juventude? É porque eu não sabia o quão valoroso é chegar nessa idade mais adulta, mais madura, e o que isso significa. E foi o que eu ressignifiquei. Se a gente parar para pensar, quando a Carol convidou vocês para fazer essa viagem lá para o Marrocos, algumas pessoas podiam pensar desse jeito e dizer assim, eu não quero, eu acho que vai ser muito ruim, eu não tenho vontade de ir para lá. E qual é a resposta? Se você não quer ir, tem um único jeito, morrer agora. E agora é jovem. Se você morrer agora, você está morrendo jovem. E o que você escolhe? Morrer jovem? No auge da sua vida, com toda a energia que você tem para compartilhar com as pessoas, viver a emoção, de repente, de compartilhar o nascimento de um filho, o nascimento de um neto. Eu já sou avó, gente. Eu tenho 2 netos. O Guilherme, de 9 anos, e o Gustavo, de 7. Gente, foi o maior presente. Mas eu só estou vendo isso porque eu estou chegando na velhice. Então, se você diz, não quero ir nessa viagem, você vai morrer. E se você diz, eu topo, e você tem 30 anos até chegar esse momento da viagem, o mínimo que você tem que fazer é reconhecer o que você precisa fazer para chegar lá.
Se fosse só uma viagem para o Marrocos mesmo, você não ia ter que preparar uma mala? O que você colocaria nessa mala? O ideal seria o quê? Visitar, já que temos internet hoje, Marrocos antes de chegar em Marrocos. Verificar o clima, verificar como eles vivem, o tipo de alimentação, o que botar numa mala. Essa metáfora, ela quer dizer o que para você? O que eu faço agora, antes de chegar na velhice, para quando eu chegar lá, principalmente o mais importante, é ter qualidade de vida. Não é chegar de qualquer jeito, gente. Não adianta chegar na velhice e estar acamado, estar numa vida vegetativa, numa cama, onde vai ter que ser cuidado por outros. Tem muita gente que chega assim. Bom ou ruim, não importa. Tem gente que chega assim. Mas o mais legal é chegar de um jeito saudável, onde você consegue fazer como eu estou viajando. Eu moro sozinha hoje, mas eu não dependo de ninguém para me auxiliar. E se chegar lá nos 70, 80, eu depender do cuidado dos meus filhos ou de um cuidador... Você vai deixar? Eu vou, porque eu aprendi que embora a gente não queira dar trabalho, essa é outra coisa que temos que ressignificar. Embora a gente não queira dar trabalho, a gente fala, eu não quero incomodar, e a gente faz de tudo para se livrar, ou livrar o outro desse fardo que a gente passa a se considerar, gente. Olha isso. Uma pessoa como eu, por exemplo, eu fui mãe de um casal de filhos. Eu cuidei deles, eu me dediquei a vida a eles. Por que agora, quando inverte a situação, e eu estou na velhice e eles jovens, eles não podem cuidar de mim? Eu vou virar fardo na vida deles? Na verdade, o que eu penso? Esse cuidar, se eu estou de forma saudável, se eu cuidei de mim antes deles precisarem olhar para mim, dificilmente eu vou incomodar. E se vier essa troca, vamos dizer assim, usar essa palavra, eu também não vejo como peso, porque é o normal da vida. E vamos pensar mais um pouco para ressignificar um pouquinho mais. Tudo que a gente faz na vida, a gente é independente 100%? Você acha que você não precisa de ninguém durante o seu dia a dia? Pensa comigo. Pode passar, pode passar. Não. Pensa comigo. Pode passar. Então vamos lá. Pense comigo. O cuidado você faz normalmente por alguém que você ama ou que você, mesmo recém conhecendo, você sentiu que vale a pena de alguma forma. E às vezes, para o outro, você fica achando, vai ser um fardo. E não é, ele está fazendo com prazer. Como você passou noites em claros na hora que você teve um filho e você tinha o prazer de pegá-lo no colo, de dar um beijinho, de receber um abraço. Não era tão bom? Por que agora, quando inverte, parece que a gente dá trabalho? Não, o filho vai fazer com amor. Mas, para isso também, você tem que cultivar uma relação com seus próximos, uma relação mais profunda de afeto. Não estou dizendo que não vai ter desavença, problemas, porque a gente não concorda com tudo, né? Não estou certa, Carol? Ninguém é homogêneo no que pensa. A gente tem diferenças, sim, e elas são boas para o nosso crescimento. Agora, o importante é fazer os ajustes. Ceder em algum ponto que, de repente, a gente sente que, poxa, não tem problema nenhum eu fazer desse jeito ou daquele, e deixar hoje a vontade do outro prevalecer. Daqui a pouco, quando a situação inverte, o outro vai pensar, puxa, naquele dia minha mãe cedeu para mim, hoje eu vou ceder para ela. E aí, com conversa, com diálogo, tudo vai se acalmando, vai se acertando. E aí, a gente sente que realmente tem prazer nessa relação entre o cuidador, independente de quem seja, e a gente que está numa situação... Outra coisa, gente, às vezes a gente está acamado, eu quebrei a perna. Isso aconteceu comigo, gente, eu vou confessar. Sério? Eu era jovem ainda, eu devia ter uns 38 anos, e eu quebrei a perna, e eu estudava, e eu lembro como se fosse hoje, que o pessoal da escola onde eu estudava, que era a Filosofia Nova Acrópole, eles organizaram voluntários para ir me buscar em casa. Gente, eu falava, gente, isso não é possível. Vocês não vão fazer isso. Porque, gente, não, por favor, vou incomodar muito. Agora vocês vão toda semana vir me buscar. Eles fizeram questão. E aí eles trabalharam esse conteúdo comigo, que foi onde eu ressignifiquei.
Eles falaram, Cláudia, você faz tanto pelos outros, por que você não aceita que façam por você hoje? Puxa, eu falei assim, quase foi um tapa na minha cara, né? Eu falei, e é bem isso. Se eu posso ajudar o outro quando ele tem necessidade, por que eu não deixo o outro me ajudar? Por que eu não permito que ele mostre a bondade que tem no coração dele? Sim, é uma oportunidade que você está dando para outra pessoa também, né? Isso é fundamental, gente. Sim, é a oportunidade até da outra pessoa te oferecer essa troca, no caso os filhos, oferecer essa troca aos pais, né? Realmente. Agora, você me falou também um pouco sobre o seu casamento e o interesse que você teve nessa área, né? Porque hoje ela é especialista no assunto. Como é que é o nome dessa especialidade, para as pessoas também conhecerem, e o que te levou a sentir esse interesse? Então, a especialidade que eu fiz foi durante a pandemia. Eu estava em casa, né? Eu já estava aposentada, até quero falar sobre aposentadoria daqui a pouco. Vamos ressignificar aposentadoria, gente. É outro termo que pesa, né? Pesa bastante. Mas a gente pode ressignificar e, olha, curtir numa boa. E, então, aí repete a pergunta, por favor. É o nome da especialidade e o porquê do interesse. Então, na pandemia, eu sentia que eu estava muito ansiosa e que eu tinha vontade de estudar. Eu gosto muito de estudar. E aí pesquisei na internet e encontrei um curso chamado Tanatologia. Online, porque não podia sair de casa, né? E aí eu fiz esse curso. E esse curso trata especificamente sobre a morte e o morrer. Como encarar também essa fase da vida, que apesar de ser uma fase natural, que todos nós vamos passar, ninguém vai ficar para semente, a gente também tem dificuldade de falar. Então vocês observem quantos temas são tabus e a gente não consegue falar com naturalidade. Tem gente que tem até medo de falar. Como é que o outro vai interpretar se eu perguntar a idade? Ou se eu falar qualquer coisa nesse nível, assim, de morte ou de doença? Não, melhor não tocar no assunto. Aposentadoria, não vou perguntar, porque vai que a pessoa interpreta mal, né? E aí, no curso de tanatologia, nessa pós-graduação, a gente aprendeu também a ressignificar o sentido do viver até chegar à morte. Por quê? A morte, ela é um dia para ser vivido, né? Ah, com certeza. É um dia para ser vivido. Como a gente não vai escapar dele, o importante é saber como chegar nesse, vamos dizer, último dia. Com quais as relações que eu vou preservar, para que quando chegar lá atrás, eu olhe para a minha vida e falo, nossa, ok, estou pronta, pode me levar. Quais relações eu conquistei que me digam, que eu olhe para trás e diga, nossa, eu pude contar com a pessoa, com o filho, com a mãe, com o pai, independente da relação. Amigos, gente, é muito importante cultivar amigos. E aí quando chega no final, a gente olha para a vida e pode se despedir dela dizendo assim, eu cumpri minha missão, eu vim para um propósito, eu errei, acertei, corrigi a rota, cheguei até aqui. E outra coisa importante, gente, que me fez ressignificar. O que vocês responderiam se eu perguntasse se o sistema de uma pessoa que morreu com 80 anos, se ele foi validado ou não? O que vocês pensam sobre isso? Uma pessoa que morre aos 20, o sistema dela, será que era para morrer aos 20? O organismo, será que o tempo de vida da gente no planeta, ele é para ser restrito? Ou ele é para ser mais estendido? Claro que não tem cronologia para a morte. A gente sabe que tem bebê que nasce e morre. Mas se a gente pensar numa pessoa que nasce e tem todas as condições, né, para viver mais, e ela escolhe ter hábitos que não são saudáveis para encurtar a vida. Porque a gente sabe que vícios, por exemplo, não vou nem citar quais, qualquer vício, ele vai encurtar minha vida no planeta. E será que eu vou poder cumprir aquilo para que eu vim cumprir aqui? Se eu mesmo estou detonando o meu corpo, o meu sistema ele tem um limite. O corpo, o organismo, tem um limite. E se eu não cuidar dele, eu tenho que me responsabilizar por isso, para o encurtamento desse tempo.
Independente da doença, do problema, a gente sabe que hoje em dia tem muita ansiedade, muita depressão, muita falta de sentido na vida. E esse sentido, onde é que eu procuro, gente? Que também é muito importante a gente falar. As pessoas procuram fora. Os vícios vêm justamente por isso. A pessoa perdeu o sentido da vida. Ela acha que o que vem de fora vai fazer ela esquecer, vai sair daquela consciência, de repente, de uma escolha mal feita. E aí ela esquece por um período curto. Daqui a pouco ela tem que lidar com aquela realidade de novo. E como ela se sente? Mal de novo. Aí a fuga volta para o mesmo vício. E aí é um círculo vicioso do qual ela não sai mais, se ela não buscar ajuda. Busca ajuda terapêutica, busca um amigo para conversar e dizer o que está passando, o que está sentindo, para corrigir. Gente, a minha jornada não foi 100%. Tive muitos percalços. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei solução. Foca na solução. O problema, tu já sabe qual é. O que falta? Verdade. Encontrar a solução dele. Ah, levanta o dedo quem nunca teve problema na vida. Não tem um dedo levantado, gente. Não tem como alguém levantar o dedo. Porque problema todos. Até uma criança pequena tem um bebezinho, sente fome. Para ele é um problema. A hora que sente fome, chora pedindo mamar. Então, não existe aqui quem não tem problema. Para que focar no problema? Uma coisa que eu vou falar para vocês que eu não sei se vocês sabem. O que você foca, cresce. Então, se você foca no problema e reclama dele, reclamar. Você está pedindo mais daquilo que você não quer. E a responsabilidade continua sendo sua. Então, sai da reclamação e vai buscar o quê? A solução. E olha, se pegar a palavra solução, o que tem na palavra solução? O final dela, a ação. Então, age para resolver. E aí você vai ver como sua vida vai começar a se transformar. Interessante, Cláudia, muito interessante. Agora, quer dizer que você achou agora uma nova profissão? Achei. E tô tão feliz de poder falar dessas coisas tão, ai meu Deus, problemática, né? E assim, ó, tem ruga, tá? Tem mancha, tem celulite, tem estria, e ó, de boas, tranquila, me cuidando, mas aceitando. Muito bom, parabéns, viu? Ela que faz agora, sabe aqueles terços católicos? Ela faz o terço tibetano, tibetano. Que se chama Japamala. Japamala, gente, ela que faz, é a coisa mais linda do mundo. Vocês precisam conhecer, viu? O trabalho dela é incrível. Muito obrigada, viu, por essa entrevista. Realmente... eu gostaria de falar mais uma coisa. Me permite? Claro. Agora eu também me reinventei. Eu sou aposentada há 4 anos e eu me reinventei. E ano passado eu descobri a escritora que mora dentro de mim. Uau, Vocês sabiam disso? Não, né? Uma poeta também. Poetisa, escritora, e eu escrevi o livro A Peregrina da Vida. Se vocês procurarem na internet, vocês podem encontrar e ler. Ali é minha autobiografia. E eu conto um pouquinho de tudo que eu passei e como eu resolvi os problemas. Perfeito, é verdade. A história dela é incrível, gente, incrível. Daquela que casa, entendeu? Não vou dar spoiler. Pode dar um pouquinho do spoiler? Um pouquinho. Ela casou, gente, porque os pais mandaram, entendeu? Os pais escolheram com quem ela ia casar. Então, assim, é uma história, assim, incrível. Vocês precisam conhecer, vale a pena. Vale a pena. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Deixa uma mensagem para os meus seguidores e deixa, então, o seu @, para o pessoal poder te seguir também, te conhecer melhor. Eu gostaria muito que vocês visitassem a minha página no Instagram e no Facebook também. É Cláudia Messores. O Messores escreve assim, MESSORES. Messores. Só tem eu, tá? Porque meu sobrenome é bem raro lá no Brasil. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês acharem. Isso, ela vai colocar. E depois ela coloca também alguma coisa do livro, se vocês quiserem adquirir, a capa pelo menos, né, o nome. E um recadinho que eu deixo para vocês. Se amem. Olhem para dentro. Olhem a essência de vocês. Procurem menos se incomodar com o que o outro pensa de você e
olhe para dentro e sinta. Conecte razão com o coração. Busquem a resposta. A mente às vezes mente, tá? É verdade, ela mente. Mas conecte a mente com o coração, porque quando você sente, é você sentindo. É um milagre. Viver é um milagre. Estar aqui é um milagre. Agradeça. Agradeça. E agradeça. Porque vale a pena. Para quem quer viver de verdade, é uma receitinha simples. Esse olhar para dentro. Parar de pensar em agradar o outro, só agradar o outro, e entrar aqui, ó. O que esse coração quer de mim hoje? O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer de melhor por mim, que vai transbordar para o outro? Essa é a minha mensagem para vocês. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês sejam muito, muito felizes com as escolhas que fizerem daqui para frente. Um beijo. Perfeito, obrigada, Cláudia. Beijo, gente. Tchau, Até tchau. a próxima. Ai, eu tô de perna de